Aula 2. Pensadores da Teologia, da Igreja Primitiva à Idade Média, Parte 1. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do Instituto de Teologia Saudável, o seu curso gratuito de teologia. Que alegria ter você aqui, estudando a Palavra de Deus de forma séria, progressiva e acessível. Hoje vamos dar continuidade ao nosso percurso pelo maravilhoso universo da teologia cristã. Prepare o seu coração, abra sua mente e vamos juntos aprender mais sobre Deus e a sua revelação à humanidade. Sino antes de começarmos. Sua participação faz a diferença. Se este curso gratuito de teologia está sendo uma bênção para você, por favor, inscreva-se no canal e clique em notificações, o sininho, para não perder nenhuma aula. Compartilhe este curso com amigos, familiares, líderes e membros da sua igreja. É totalmente gratuito e pode transformar vidas. Leia a descrição do vídeo. Lá você encontrará indicações de canais e conteúdos cristãos, teológicos e de liderança cuidadosamente selecionados. 1. Apresentação da aula. Nesta segunda aula, vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história da teologia cristã, conhecendo os homens e mulheres que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento do pensamento teológico. Entender quem foram esses pensadores e em que contexto viveram nos ajuda a compreender melhor de onde vêm nossas doutrinas e por que elas importam. A fé cristã não surgiu no vácuo, ela foi sendo testada, aprofundada e articulada ao longo de séculos de reflexão e de testemunho. 2. A importância das línguas originais. Antes de apresentarmos os pensadores da teologia, é importante lembrar um ponto fundamental. A palavra de Deus surgiu no contexto histórico do povo judeu. Cerca de 3/4 da Bíblia foram escritos na língua hebraica. Embora quase todo o restante das escrituras tenha sido escrito em grego koiné, o raciocínio subjacente à ampla maioria dos documentos do Novo Testamento é nitidamente hebraico. Isso significa que, embora as palavras sejam gregas, o pensamento é semítico, é hebraico. Por isso, podemos afirmar com segurança: sem o conhecimento das línguas originais, não é possível construir uma boa teologia cristocêntrica e exegética das Escrituras Sagradas. Esse é um dos motivos pelos quais ao longo da história da Igreja tantos teólogos se dedicaram a aprender o hebraico, o aramaico e o grego, pois é nessas línguas que Deus revelou a sua palavra. 3. Século I. Paulo de Tarso. Iniciamos nossa jornada com Paulo de Tarso, chamado originalmente de Saulo, que viveu por volta de 3 d.C. até aproximadamente 66 d.C. Paulo é considerado por muitos cristãos como o mais importante discípulo de Jesus, e depois de Jesus, a figura mais importante no desenvolvimento do cristianismo nascente. Paulo era um apóstolo diferente dos demais. Diferente dos outros, ele não conheceu Jesus pessoalmente durante o ministério terreno do Senhor. Mas era um homem extraordinariamente culto, frequentou uma escola em Jerusalém, tinha feito uma carreira no templo como fariseu. A língua materna de Paulo era o grego, e é provável que também dominasse o aramaico. Educado em duas culturas, a grega e a judaica, Paulo foi um instrumento decisivo na difusão do evangelho entre os gentios. Suas epístolas formam uma seção fundamental do Novo Testamento. Foi Paulo quem articulou com profundidade única doutrinas como a justificação pela fé, a graça divina, a nova criação em Cristo, o corpo de Cristo como a Igreja, e a obra do Espírito Santo. Alguns afirmam que foi ele quem, por revelação divina, transformou o Evangelho de Jesus em uma mensagem universal, não limitada às fronteiras do judaísmo. Paulo foi também quem mais claramente defendeu a abolição da necessidade da circuncisão e dos estritos hábitos alimentares judaicos para a salvação, tornando o Evangelho acessível a todas as nações e culturas. 4. Século II. Policarpo de Esmirna. Chegamos ao século II com Policarpo de Esmirna, que viveu por volta de 70 a 160 d.C. Policarpo foi um bispo de Esmirna, cidade localizada na atual Turquia, e morreu como mártir às mãos da perseguição romana, com 87 anos de idade. É reconhecido como santo tanto pela Igreja Católica Apostólica Romana quanto pelas igrejas ortodoxas. Policarpo pertencia ao número dos chamados pais apostólicos, aqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a Igreja primitiva e a Igreja do mundo greco-romano. Conta a tradição que São Policarpo foi ordenado bispo de Esmirna pelo próprio apóstolo João, o evangelista. Era homem de caráter reto, de grande saber, de amor profundo à Igreja e de absoluta fidelidade à ortodoxia da fé. A cena de seu martírio é uma das mais comoventes de toda a história cristã. Quando o governador tentou convencê-lo a renegar a Cristo, Policarpo respondeu com palavras que ficaram gravadas na memória da Igreja: há 86 anos sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei rejeitar aquele a quem prestei culto e reconheço o meu Salvador? Condenado a morrer na fogueira, subiu nela por si mesmo e ainda testemunhou ao povo: sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Seu martírio ocorreu por volta de 155 d.C. 5. Século III. Clemente de Alexandria. O século III nos traz Tito Flávio Clemente, mais conhecido como Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215 d.C. Clemente foi um escritor grego, teólogo e mitógrafo cristão, nascido em Atenas.
É considerado o fundador da Escola de Teologia de Alexandria, uma das mais importantes da história do cristianismo. De pais pagãos, Clemente se converteu ao cristianismo e foi discípulo de Panteno, um mestre da fé cristã do século II. Tornou-se um dos mais inteligentes e eruditos dos pais primitivos da Igreja. Permaneceu durante 20 anos em Alexandria, liderando espiritualmente a comunidade cristã daquela cidade. Clemente foi o primeiro a aplicar o método alegórico na interpretação do Antigo Testamento, acreditando que essa interpretação era mais madura do que a leitura puramente literal. Sua grande contribuição foi mostrar que a fé cristã e a filosofia grega podiam dialogar, não para que a fé se rendesse à filosofia, mas para que o pensamento racional fosse colocado a serviço da compreensão das verdades reveladas. Foi também Clemente de Alexandria quem estabeleceu o programa educativo da Escola Catequética Alexandrina, que séculos mais tarde serviria de base ao Trivium e ao Quadrivium, os grupos de disciplinas que constituíam as artes liberais na Idade Média. Um legado imenso para a educação cristã. 6 Século IV. Atanásio de Alexandria. No século IV surge uma das figuras mais combativas e corajosas de toda a história cristã, Atanásio de Alexandria, que viveu entre 295 e 373 d.C., considerado santo pela Igreja Ortodoxa e pela Igreja Católica, onde é reconhecido como um dos seus 33 doutores da Igreja. Atanásio foi um dos maiores padres da Igreja Oriental. Do ponto de vista doutrinal, Atanásio foi o grande defensor da consubstancialidade das três pessoas divinas na Santíssima Trindade, tal como definido pelo Concílio de Nicéia em 325 d.C., o Credo Niceno. Por defender com firmeza a plena divindade de Cristo contra o arianismo, que negava essa divindade, Atanásio foi perseguido e exilado várias vezes. A história registrou sobre ele a famosa expressão, Atanásio contra o mundo. Tamanha era sua determinação em defender a verdade mesmo diante de quase toda a Igreja e do Império Romano. Atanásio também inaugurou o gênero literário da geografia com sua obra Vida de Santo Antão do Deserto, um texto que se tornou modelo de santidade cristã e foi traduzido para o latim, difundindo-se rapidamente pelo ocidente do Império Romano. 7 Século V. Santo Agostinho de Hipona. Chegamos a uma das maiores mentes que o cristianismo já produziu, Aurélio Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho de Hipona, que nasceu em 13 de novembro de 354 em Tagaste, na atual Argélia, e morreu em 28 de agosto de 430, em Hipona, também na Argélia. É considerado pelos católicos santo e doutor da Igreja, e sua influência sobre o pensamento cristão ocidental, tanto católico quanto protestante, é incalculável. Agostinho cresceu no norte da África, colonizado por Roma. Educado em Cartago, tornou-se professor de retórica em Milão em 383. Em seus dias de estudante, seguiu o maniqueísmo, uma seita dualista que acreditava em dois princípios eternos em conflito, o bem e o mal. Mas a pregação de Ambrósio de Milão foi decisiva para sua conversão ao cristianismo. Foi batizado na Páscoa de 387. Retornou ao norte da África, onde fundou um mosteiro em Tagaste junto com alguns amigos. Em 391 foi ordenado sacerdote em Hipona. Tornou-se um pregador famoso. Mais de 350 sermões seus foram preservados e são considerados autênticos, e destacou-se por seu combate às heresias, especialmente o maniqueísmo e o donatismo. Em 396 foi nomeado bispo assistente de Hipona e permaneceu como bispo até sua morte. A sua contribuição teológica é vastíssima. Suas reflexões sobre a graça, o pecado original, a predestinação, a Trindade, a Igreja e a cidade de Deus moldaram o pensamento cristão ocidental por séculos. Agostinho é leitura obrigatória para qualquer estudante sério de teologia. 8 Século IX. João Escoto Erígena. Saltamos para o século IX com João Escoto Erígena, filósofo e teólogo nascido na Irlanda por volta de 810 e falecido em Paris em 877. Erígena foi o expoente máximo do Renascimento carolíngio, o grande florescimento intelectual que ocorreu na corte de Carlos, o Calvo. Foi convidado pelo rei para ensinar gramática e dialética em sua corte. Erígena escolheu como tema principal de seus estudos as relações entre a filosofia grega e os princípios do cristianismo. Suas traduções das obras de pensadores como Pseudo Dionísio, o Areopagita, São Máximo, o Confessor e São Gregório de Nissa tornaram acessíveis ao Ocidente europeu os escritos dos grandes fundadores da teologia cristã do Oriente. Sua obra mais conhecida e importante é de Divisione Naturae, escrita entre 862 e 866, na qual apresenta sua visão sobre a origem e a evolução da natureza, buscando conciliar a doutrina neoplatônica da emanação com o dogma cristão da criação. Embora algumas de suas obras tenham sido condenadas pelas autoridades eclesiásticas por conter ideias controversas, sua influência sobre o pensamento medieval foi significativa. 9. Síntese da aula. Nesta aula,
Percorremos juntos os primeiros séculos da história da teologia cristã, conhecendo Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, Policarpo de Esmirna, o bispo mártir que serviu a Cristo por 86 anos, Clemente de Alexandria, fundador da escola catequética alexandrina, Atanásio de Alexandria, o defensor incansável da divindade de Cristo, Santo Agostinho de Hipona, a maior mente teológica do Ocidente, e João Escoto Erígena, o tradutor e filósofo do Renascimento carolíngio. Cada um desses pensadores, em seu tempo e contexto, contribuiu de forma única e insubstituível para que a fé cristã chegasse até nós com a sua rica herança doutrinária. Na próxima aula, continuaremos essa jornada, chegando até a Reforma Protestante e além. Até a próxima aula!